Olá, eu sou a Lucy Gomes de Souza e faz pouco mais de um ano que eu existo. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a visibilidade das pessoas trans dentro dos movimentos feministas. Só que para a gente entender isso, é necessário que a gente entenda alguns termos antes. E primeiro eu vou então contar um pouquinho sobre a minha história, depois um pouquinho sobre o que é ser trans e por fim o que é feminismo. E aí, somando tudo isso, eu acredito que vocês terão capacidade de entender um pouquinho sobre essa questão das pessoas trans dentro da realidade do feminismo mundial. Então, nesse contexto, como eu falei, eu sou uma mulher trans e eu existo há cerca de pouco mais de um ano. Isso quer dizer que eu sou um nenezinho ainda? Não. Basicamente, isso quer dizer que tem pouco mais de um ano que eu fiz a minha transição para o gênero que eu melhor me identifico e me reconheço. Ou seja, tem pouco mais de um ano que eu existo enquanto uma pessoa de verdade. Eu tenho 28 anos, então todos os outros 27 anos da minha vida eu apenas existi enquanto um ser vivo, que embora tivesse consciência, sentimentos e sensibilidades, tudo isso era ignorado por mim mesma, por causa das transfobias internalizadas, das transfobias familiares e das transfobias institucionais opressoras e estruturantes da nossa sociedade. Então faz pouco mais de um ano que eu consegui me libertar de boa parte dessas amarras e assumir, não só para mim mesma, como para a sociedade, a minha existência verdadeira, a minha existência enquanto aquilo que me representa enquanto indivíduo. Então eu finalmente me assumi como uma mulher trans. E é sendo uma mulher trans que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessas definições e um pouquinho desse debate extremamente necessário e importante. Então, para a gente conversar sobre isso, primeiro a gente precisa entender o que é ser uma pessoa trans. E ser uma pessoa trans é um debate de gênero. E para entender gênero, a gente precisa entender sexo biológico e a história da nossa humanidade, o que demanda um pouquinho de tempo para entender todo o contexto. Então eu vou ter que tentar ser bem breve, e nesse contexto eu preciso que vocês entendam e assumam que isso é uma realidade na nossa sociedade, que nós vivemos numa sociedade binária, ou seja, existem aqueles que pertencem ao sexo biológico macho, aqueles que pertencem ao sexo biológico fêmea, existem os tais dos intersexuais que a nossa sociedade ignora e os violenta tremendamente com cirurgias enquanto a pessoa ainda é criança, para que eles tenham as gônadas de acordo com o padrão binário que a nossa sociedade aceita. E, derivado disso, a gente criou gêneros em cima desse padrão de sexo biológico, em que todo mundo precisa ou ser homem ou ser mulher. E isso tem toda uma relevância estrutural muito importante para a manutenção de todos os sistemas que vieram antes do capitalismo, mas também para a manutenção do sistema atual capitalista neoliberal, em que os homens são a principal fonte de trabalho, enquanto que as mulheres são aquelas manutenedoras, né, que fazem a manutenção do sistema capitalista, deixando o proletariado vivo por meio das suas tarefas domésticas, da alimentação, cuidando da saúde e também, principalmente, reproduzindo e gerando novas mãos de obra. Então, a nossa sociedade ela é construída e pensada por um padrão binário, de forma que ser trans é justamente desafiar esse padrão binário. E aí, nesse contexto, a gente está falando de gênero. Gênero, como o próprio John Money, o cara que primeiro discutiu esse termo e essa aplicação enquanto categorização dos indivíduos na nossa sociedade, ele mesmo reconhece que isso é um caráter autoidentificativo que ia além do padrão binário que a nossa sociedade impunha. E aí, nesse contexto de gênero, a gente observa que a diversidade humana ela vai muito além, a nossa diversidade humana enquanto personificação, atuação, manifestação e interpretação dentro da sociedade, ela vai muito mais além do que esse padrão binário imposto. Então, ser trans consiste em negar a etiqueta que você recebe ao seu nascimento, que é necessariamente homem ou mulher. Então, toda pessoa cis, quando nasce, ela simplesmente recebe uma dessas etiquetas, ou de homem ou de mulher, e a aceita e se sente, talvez não sempre, né, mas se sente contemplada por essa etiqueta.
Então, ser cis é aceitar essa imposição da sociedade e viver bem com isso. Mas aí eu já deixo uma provocação. E aí, pessoa cis, quando você se descobriu cis? Reflita. Bom, e ser trans é quando você justamente não se identifica com essa etiqueta que você recebeu no seu nascimento e questiona transgredindo ela, se transformando naquilo que você realmente é, naquilo que você realmente se identifica. E aí você transgride, você ultrapassa essas limitações binárias da sociedade. Então, ser trans é necessariamente desafiar o sistema. E sabe o que mais desafia o sistema? Pois é, o feminismo. O feminismo, ele nasce não como o antagonista, o oposto, o diametral do machismo. Ele nasce como a cura, como a oposição real de transformação para o machismo. O machismo, dentro desse padrão binário, ele é necessário para a manutenção do nosso sistema como ele é. E, portanto, ele é estrutural, estruturante e opressor. E o feminismo ele vem justamente como uma forma de denunciar esse padrão machista da nossa sociedade e colocar algo no lugar. Mas o que no lugar? O feminismo, então, é um machismo feito pelas mulheres? Não. O feminismo é uma luta que traz não só as mulheres como protagonista, mas todas as minorias de raça, de etnia, de gênero. E todas essas minorias unidas pela bandeira do feminismo são capazes de reivindicar, denunciar e modificar pelo menos partes desse sistema e amenizando o impacto dessas opressões estruturais que existem nesse sistema capitalista. E ser feminista, então, é justamente desafiar o status quo do machismo dessa nossa sociedade. Por isso que é muito importante para você que se identifica como feminista reconhecer que talvez apenas combater os sintomas, né, dessa doença machista da nossa sociedade não seja o suficiente. Que a gente precise destruir o que causa esses sintomas, cortar o mal pela raiz, que é justamente o capitalismo. E aí eu convido vocês a refletirem sobre qual espectro de feminismo vocês pertencem. Ele é um feminismo includente ou excludente? Ele é um feminismo que trata dos sintomas ou ele é um feminismo que busca a cura verdadeira para o sistema? E essa distinção entre os tipos de feminismo, ela é fundamental para a gente entender o tópico que a gente quer discutir aqui hoje, que é justamente a visibilidade das pessoas trans dentro do feminismo. Porque aquele feminismo que é revolucionário no sentido de destruir as bases capitalistas que criam esse machismo estrutural opressor, esse feminismo ele tem espaço para as minorias, ele tem espaço para as pessoas trans e ele é liderado por pessoas trans também, não só por mulheres cis, mas também por pessoas trans, por homens e por outras minorias étnico-raciais, buscando sempre então não só o tratamento dos sintomas, mas a destruição do tumor que causa esses sintomas. Mas nesse contexto existem outros feminismos, e alguns deles, como as radfem, são justamente os feminismos que reforçam esse status quo machista e tem mais um perfil de femismo, ou seja, o que seria o oposto direto do machismo, do que uma proposta de feminismo, que seria essa discussão de substituição de paradigmas. Então, dentro do feminismo, desse feminismo em que pessoas trans são invisibilizadas, em que pessoas trans são negadas o seu direito de fala e espaço de luta, nesse femismo, a gente é totalmente invisibilizada. E esse feminismo ele tem grandes, poderosos membros, como por exemplo a J.K. Rowling e outras mulheres que têm dinheiro e atuação e influência política. E essas pessoas lutam diariamente para invisibilizar nossas existências. E aqui eu preciso contar de novo aqui a questão da minha história. Eu sou doutora, eu sou zoóloga, eu sou paleontóloga. E tudo isso que eu construí definitivamente não teria sido desse jeito se eu não tivesse construído boa parte da minha carreira sendo um homem cis hétero branco. E eu não nego isso. E eu não acho que há nada de meritocrático na minha conquista enquanto pessoa. Porque sim, o fato de eu ter construído a minha carreira sendo um homem cis hétero branco abriu portas para mim que hoje me são fechadas, que hoje me são difíceis de abrir, que hoje muitas vezes eu tenho que pedir licença para estar em determinados espaços.
Então, eu entendo essa frustração delas ao dizer que pessoas trans ocupam espaços e privilégios dentro do lado feminista da força, porque a gente gozou do privilégio de ser homem em uma parte da nossa existência. Só que isso é uma visão muito simplista e simplória da realidade trans. Porque embora, em termos de carreira, eu realmente tenha tido esses benefícios indiretos da minha existência enquanto homem cis hétero branco, ela teve um preço muito alto na minha existência enquanto indivíduo, que vai desde uma depressão crônica que eu carrego desde a minha existência primordial, por eu nunca ter sido quem eu era de verdade, até algumas tentativas de suicídio, que finalmente eu consegui começar a lidar melhor com elas, justamente por causa não só do acompanhamento psicológico, que me ajudou a desconstruir essas transfobias internalizadas e a me instrumentalizar para lidar com as transfobias sociais, mas porque eu também passei a viver sendo quem eu sou de verdade. E essa existência, esse sabor da existência, me foi negado durante 27 anos. Então, embora para algumas esferas da minha vida eu tenha gozado sim dos privilégios heterocis, homem heterocis branco, isso me teve um preço muito alto. E a gente não pode ignorar isso na existência das pessoas trans. E no meu caso, e como o caso das pessoas que transicionam tardiamente, embora a gente acabe usufruindo sim desses privilégios de homens, eles têm um preço muito alto, que só quem é trans entende e é capaz de mensurar. Mas a gente não pode esquecer que dentro da realidade trans, a maioria das pessoas transicionam na adolescência e essa transição tem um custo muito alto por causa do machismo e da transfobia estrutural que existe no nosso sistema. Então, ser feminista e ignorar que as mulheres trans, as travestis, as pessoas não binárias transfemininas fazem parte dessa luta, fazem parte da necessidade de mudar esse sistema, é ignorar todos os fatores reais que geram esse sistema machista. Então, nós somos sim invisibilizadas por alguns tipos de feminismo. E esses feminismos, eles não são solução, eles também são parte do problema que a gente tem que combater. Então é por isso que aqui eu tento, nesse espaço breve, conscientizar vocês para que se localizem dentro de qual feminismo você faz parte, qual o seu objetivo final na sua luta feminista. E quem está do seu lado? São apenas mulheres cis? São apenas mulheres cis que negam outras existências que não pertençam ao gênero mulher cis? Porque se for, você faz parte de um femismo e não de um feminismo. E a sua luta, então, é mais pela perpetuação do status quo do que pela mudança dele. Então, aqui eu faço esse clamor de que, por favor, considerem, ponderem sobre a realidade de luta de vocês e não se esqueçam que cada pessoa, cada minoria, e aqui especificamente as minorias trans, fazem parte das vítimas desse sistema opressor estruturante capitalista. E que cabe somente a nós unirmos nossas forças contra esse sistema e representar dentro desses movimentos é uma das saídas para que essa invisibilização seja destruída e que as demandas individuais de cada um desses movimentos sejam ouvidas, atendidas e solucionadas. Então, nesse antagonismo em que uma parte do movimento nos dá palco e nos dá força, existe uma parte desse movimento que ainda é feito por pessoas poderosas que seguem nos negando, nos invisibilizando e nos atacando cotidianamente. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e estou à disposição para quem quiser conversar mais depois. E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau.